Fala, impressionadores! Essa aqui é a nossa última aula do nosso curso básico de Python. E nessa aula eu quero ensinar vocês a fazer cálculo de indicadores com o Python. Então eu vou ensinar vocês a conseguirem não só fazer contas, contas bobas no sentido de somar, multiplicar e assim vai, mas principalmente usar isso para resolver um desafio real com cálculo de indicadores. Qual foi o produto mais vendido de uma loja? Qual foi o maior faturamento dentro daquela loja? Quais foram um ranking de lojas? Criar gráfico com isso, tudo dentro dessa aula daqui. E essa aula, como eu falei, ela é a última aula do nosso curso básico de Python. Então, se você perdeu as outras coisas desse curso, aqui embaixo do vídeo tem o link de todas as aulas do curso. Volta lá, assiste tudo de uma vez para você acompanhar esse projeto que a gente está fazendo. E o objetivo dele é justamente, ao longo desse projeto, te levar do zero, mesmo que você não tenha nem Python instalado no seu computador, até você resolver esse nosso desafio, mas ao longo desse processo, aprendendo várias estruturas importantes do Python. Então a gente aprendeu a trabalhar com condições dentro do Python, aprendeu a executar o mesmo código várias vezes, estruturas de repetição, aprendeu a trabalhar com textos, aprendeu a trabalhar com arquivos, listar pasta de trabalho, trabalhar com base de dados e agora cálculo de indicadores. E aí para isso, a gente vai fazer esses últimos 3 passos do nosso desafio, que é o passo 4, 5, 6, que é calcular os indicadores. Então eu vou tirar eles daqui dessa célulazinha aqui do Google Colab e vou aqui embaixo chegar e clicar no maisinho do código para ele adicionar uma célulazinha aqui embaixo, onde a gente vai construir esses códigos aqui. Na verdade, eu vou até fazer o seguinte, eu vou adicionar mais 2 para a gente construir cada um desses passos aqui dentro de uma célula diferente, para ficar organizado aqui o nosso código. Beleza? Então tá aqui, ó. Isso aqui são só comentáriozinhos que ele vai ignorar pra gente, mas só pra gente deixar organizado. E aí vamos lá, vamos resolver isso aqui. Então, o que a gente fez lá na última aula? Na última aula a gente conseguiu criar uma única tabela, que eu chamei de tabela total, que ela nada mais é do que uma compilação de toda a nossa base de dados, beleza? Ou seja, uma compilação de todos os arquivos de vendas que a gente importou lá do nosso sistema. Então, essa tabela total é a tabela que eu vou querer analisar. Agora o que a gente tem que pensar é como que a gente vai analisar ela. Vamos lá. Primeiro, eu quero calcular qual foi o produto mais vendido em quantidade, beleza? E aí se você olhar essa sua tabela, você tem uma coluna aqui com os produtos, tá vendo? Uma coluna aqui com os produtos. E uma coluna com a quantidade vendida do produto de cada uma das linhas. Então o que a gente quer fazer na prática? Eu meio que quero, acompanha comigo, hein? Eu meio que quero consolidar essa tabela aqui do produto e somar as quantidades, concorda comigo? Eu quero que o meu resultado final seja algo do tipo assim, câmera, 500, tablet, 250, iPhone, 1.300 e assim vai, tá vendo? Eu quero no final criar uma mini tabelinha com todos os produtos, mas que cada produto só apareça uma única vez e somando as quantidades. Esse processo que você está querendo fazer, olha bem essa tabela, o que você está querendo fazer na verdade? Presta bem atenção agora que isso vai ajudar muito a você entender o código que a gente vai escrever. A gente quer agrupar os nossos produtos, concorda comigo? Eu quero agrupar os produtos de forma a aparecer um item só de cada vez. Então eu quero agrupar os meus produtos. E quando eu agrupar os meus produtos, o que eu quero fazer com a coluna quantidade vendida? Eu quero somar a quantidade vendida, concorda comigo? Então o processo que a gente quer fazer aqui é, eu quero agrupar a coluna de produto somando os nossos valores, concorda comigo? Eu quero agrupar os produtos somando as quantidades vendidas. Então é exatamente isso que a gente vai escrever agora em termos de Python. Como que a gente escreve isso em termos de Python? Eu vou criar aqui, por exemplo, uma tabela que eu vou chamar de tabela produtos, beleza? E nela, quem vai ser essa minha tabela produtos? Ela vai ser exatamente essa nossa tabela total, que você está vendo aqui, essa tabela total. Então ela vai ser a tabela total, só que fazendo o que eu falei para vocês? Agrupando, presta bem atenção, agrupando a nossa coluna de produtos. Então ela é a tabela total aplicando o que a gente chama de um group by. O group by, ele agrupa uma coluna que você escolhe. Qual coluna eu quero agrupar? Eu quero agrupar pela coluna de produto. Então eu quero agrupar a coluna de produto, tá? E lembrando, isso aqui é um texto, então ele pode ser aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. Só que toma cuidado que o nome que você escreve aqui dentro tem que ser exatamente igual ao nome da coluna que está escrito aqui. Então a minha tabela de produtos ela é uma tabela agrupando pela coluna de produtos. Só que quando você faz um agrupamento desse, depois você tem que dizer para ele o que você quer fazer com as outras colunas. Porque beleza, ele vai agrupar essa coluna de produto. E a coluna quantidade vendida? E a coluna preço? O que você quer fazer com essas colunas? Eu quero somar essas colunas, faz sentido? Eu quero somar todos os itens da quantidade vendida.
Então eu quero agrupar a tabela por produto somando a quantidade vendida. Então aqui você bota um ponto sum, de somar mesmo em inglês. Ponto sum para somar em inglês. Beleza? E aí se você olhar agora quem é essa sua tabela produtos, olha lá, display tabela produtos. Olha lá quem é essa sua tabela produtos. Cara, olha o quão poderoso é o Python. Ela é uma tabela onde você tem só os seus produtos, tá vendo? Só os seus produtos, uma única vez, onde ele somou todas as outras colunas. Somou essa coluna aqui que nem tem título, que não parece fazer sentido nenhum, que é só um ID, tá vendo? Um ID do produto, não faz sentido nenhum. Somou a quantidade vendida, somou o preço unitário e somou essa outra coluna também que não faz sentido nenhum, que é uma coluna vazia. Aí você vai falar, pô, Lira, que legal. Se você olhar essa coluna quantidade vendida, ele já tem aqui a quantidade vendida de cada produto. E você já consegue saber, o produto mais vendido foi o iPhone, que a gente vendeu 8.974 unidades. Só que nessa hora você pensa assim, beleza, Lira, eu entendi, mas a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é que eu não quero essas outras colunas, eu quero só a coluna de quantidade vendida. Eu não quero essa named, não quero preço unitário, não quero essa outra aqui, só quero a quantidade vendida. Como que eu faço isso? Você faz da seguinte maneira. Aqui, ó, você pode fazer isso aqui em cima ou aqui embaixo, tá? Tanto faz. Você consegue no Pandas, nas tabelas do Python, você consegue selecionar quais colunas você quer passar para ele. Como? No final da linha de código que você fez, ou numa nova linha de código, por exemplo, vou chegar aqui, ó, tabela produtos, vai ser a própria tabela produtos, só que agora eu quero selecionar a coluna daquela tabela. E aí a forma de você selecionar a coluna da tabela é você passando uma lista de colunas. Então, por exemplo, ó, tabela produtos, e aqui você passa entre colchete quais colunas você quer selecionar. E aí como que você passa essas colunas que você quer selecionar? Entre colchetes de novo. Então sim, eu sei que é meio confuso, eu sei, gente. São 2 colchetes mesmo, Lira? Sim, são 2 colchetes mesmo. E aí você coloca aqui a lista de colunas que você quer. Por exemplo, quantidade vendida, vírgula, preço unitário. Cuidado para escrever exatamente igual aos nomes que estão aqui embaixo, tá vendo? 2 colchetes mesmo. Abre 2 colchetes, fecha 2 colchetes. E aí, olha lá, se você rodar aqui, tá lá as 2 tabelas para você, beleza? Ah, Lira, se eu tivesse passado um colchete só, qual é a diferença? Se você tivesse passado um colchete só dessa maneira, olha lá, ele ia dar um erro para você. Ele não ia reconhecer, tá vendo? Então você tem que passar 2 colchetes mesmo, tá? 2 colchetes mesmo. Você tem que passar 2 colchetes. Opa! 2 colchetes para abrir, 2 colchetes para fechar. Aí você vai falar, Lira, mas eu não quero preço unitário, eu só quero a quantidade vendida. Beleza, você pode passar só a quantidade vendida. Só a quantidade vendida. Olha lá, só a quantidade vendida. E aí ele vem a tabela, só com a quantidade vendida para você. Beleza? Perfeitinho pra gente. Aí, repare o seguinte. Nesse caso aqui, a galera que já teve algum contato com o Pandas pode falar, Lira, mas se você passa uma coluna só, presta bem atenção nisso. Quando você passa várias colunas, obrigatoriamente você tem que passar 2 colchetes aqui. Tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês, passa 2 colchetes. Porque se for uma coluna ou se forem várias colunas, você vai passar 2 colchetes. Tá? Agora, quando você passa uma coluna só, você pode passar aqui só um colchete. Só que olha a diferença, se você passa só um colchete, olha como é que fica a sua tabela. Ela fica assim, tá vendo? Funciona, você tem o mesmo resultado ali dentro, mas ele fica num formato diferente. É um tipo de informação diferente, tá vendo? É como se fosse uma série de valores só. Quando você passa em 2 colchetes, ele fica aquela tabela bonitinha, tá vendo? Então aqui fica a seu critério, se você querer passar um colchete ou 2 colchetes. Eu expliquei que se você quiser selecionar mais de uma coluna da tabela para aparecer, obrigatoriamente você tem que passar 2 colchetes. Agora, se você selecionar uma coluna só, aí você pode passar um colchete só. Beleza? Então com isso a gente descobriu, ó, o nosso produto mais vendido foi o iPhone, nosso produto mais vendido. Beleza? Aí alguns de vocês podem falar assim, pô, Lira, mas eu quisesse que ele estivesse ordenando de acordo com a quantidade vendida, do maior para o menor. Eu queria primeiro o produto mais vendido, depois o segundo, depois o terceiro. Eu queria criar uma ordem aqui mesmo. Tem como fazer isso? Tem. É só você aqui no final botar aqui, ó, o ponto sort values. Essa função sort values, ela sort valores, ela ordena os valores. E aqui dentro do parênteses, você diz para ele 2 informações.
A primeira informação ele chama de, você bota assim, ó, by igual o nome da coluna que você quer ordenar. Você quer ordenar de acordo com o nome do produto em ordem alfabética ou de acordo com a quantidade vendida em ordem de quem vendeu mais para quem vendeu menos? De acordo com a quantidade vendida. Então, by quantidade vendida. E a segunda informação que você passa para ele é um parâmetro chamado ascending, que é, você quer em ordem crescente ou decrescente? Se for em ordem crescente, ascending igual a true. Beleza? Isso aqui é ordem crescente. Se for em ordem decrescente, ascending igual a false. Beleza? E aí, ó, se você rodar aqui, tá lá. Ele ordenou pra gente de decrescente do maior pro menor, né? E aí, repara o seguinte, você vai falar, pô, Lira, mas caraca, é muita coisa nova. Você ensinou o grupo by, ensinou o negócio dos colchetes, que é uma doideira, ensinou o sort values e o ascending, o by, não sei o que. Calma. Isso daqui é o primeiro contato que vocês estão tendo com análise de indicadores, com trabalhar com base de dados. Você vê que são poucas linhas de código que resolvem. Na prática, só essa linha de código aqui, sem essa linha de código inteira aqui, só essa aqui de cima já resolveria pra gente. Eu só estou mostrando essas outras opções porque eu sei que tem gente que está assistindo a aula que vai querer saber fazer essas manipulações também. Então eu já estou aproveitando e mostrando tudo isso para vocês. Mas é a primeira vez que você está vendo. Só que repara o seguinte, vamos fazer agora para o produto que mais faturou. Você vai ver que o processo é bem parecido com esse daqui. Vai ser quase igual a esse processo daqui. E eu também vou deixar para vocês uma continuação, um outro projeto de análise de dados que vocês podem continuar. Eu vou deixar ele aqui embaixo também do vídeo. No final, quando acabar a aula, vocês pegam ele também. É um outro projeto diferente de análise de dados, onde a gente trabalha com essas coisas também, com gráfico, com análise assim de tabela, cálculo de indicadores, e assim vai, assim vai. E você vai ver que o processo vai se repetindo. Então foi aquilo que eu falei, você não precisa ficar decorando o código. Aquilo que foi importante, você vai usando, e naturalmente você vai começar a saber de cabeça as coisas que forem importantes você saber de cabeça. O resto você pode ir sempre consultando e pesquisando, tá? Então vamos lá. Calcular agora o produto que mais faturou. O produto que mais faturou tem um desafiozinho a mais pra gente, que é o quê? Eu não tenho uma coluna aqui dizendo o produto, o faturamento de cada uma das linhas. Porque repara o seguinte, aqui eu tenho, ó, ele vendeu 2 câmeras, cada câmera a 2.100. Ele vendeu 5 tablets, cada tablet a 1.600. Então eu quero saber qual foi o faturamento de cada uma dessas linhas aqui. Então eu vou ter que criar uma nova coluna, que nada mais, presta bem atenção, vou criar uma nova coluna, que vai ser simplesmente a coluna quantidade vendida, vezes a coluna preço unitário, que vai ser minha coluna de faturamento. Então eu vou fazer assim, olha lá que legal. Olha que legal como é que você cria uma coluna no Python. Tabela total, que é a nossa tabela, né? Tabela total é a nossa tabela. Tabela total é a nossa tabela. E aí, para você criar uma coluna, você passa aqui entre colchete o nome da coluna que você quer criar. Se essa coluna já existir, ele pega a coluna que já existe. Se essa coluna não existir, ele vai criar ela. Então olha lá, faturamento. Está criando a coluna de faturamento, vai ser quem? Vai ser a nossa coluna da tabela total. Coluna, olha lá, coluna quantidade vendida, vezes em Python é o asterisco, beleza? Tabela total, preço unitário. Cuidado, lembra sempre, os nomes dos títulos tem que ser exatamente o nome do título que está aqui na tabela. Preço unitário, quantidade vendida. Depois que você fizer isso daqui, olha lá a sua tabela total. Ó, display tabela total. E aí eu vou rodar o código. Olha que legal. Exibir. Você viu, são 10.000 linhas de código. Ele fez assim a conta para você. E aí agora lá no final você tem uma coluna chamada faturamento. Tá vendo? Uma coluna chamada faturamento. Tá lá. Coluna de faturamento. E aí agora você vai fazer o mesmo processo que você fez aqui em cima. Eu vou chamar essa tabela de tabela faturamento. Ó, tabela faturamento. Vou tirar esse display aqui, que a gente não precisa mais exibir ele, né? Tá, quem vai ser minha tabela faturamento? Vai ser a minha tabela total, que agora tem essa coluna faturamento, que a gente viu. Tabela total. Ponto, group by. E aí, repara, qual indicador a gente quer calcular? Eu quero saber o produto que mais faturou. Então, de novo, eu quero agrupar por produtos, mas somando o faturamento. Então, group by produto, beleza? Ponto sum, e aí ele vai somar todo mundo. Olha lá quem é a minha tabela faturamento. Display tabela faturamento. Gente, igual, olha só, essas duas linhas de código são iguaizinhas. Ó, essa linha de código aqui e essa linha de código. É a mesma coisa, só que antes da gente executar esse código, lembra, o código sempre executa de cima para baixo.
Antes de executar isso, a gente criou uma coluna chamada faturamento. E aí se eu executar agora, olha lá, ele criou para mim e eu tenho aqui a soma do faturamento de todo mundo. Ah, Lira, mas eu quero só a coluna de faturamento e ainda quero ordenar ela do maior faturamento para o menor faturamento. Não tem problema. Vai ser exatamente a mesma coisa que você fez nessa linha de código daqui, tá vendo? Nessa linha de código daqui. Eu vou copiar ela, Ctrl C, e vou colar ela aqui, ó, Ctrl V. E olha lá, vamos trocar, ó, minha tabela faturamento vai ser a tabela faturamento com qual coluna? Coluna quantidade vendida? Não, eu quero saber a coluna faturamento. Então, coluna faturamento, tá vendo? Ordenando os valores de acordo com o faturamento. Pronto. Se eu chegar aqui agora e executar isso daqui, olha lá, pum, faturamento. iPhone, televisão, notebook, Android, câmera, tablet, smartwatch. E aí, se você reparar, olha lá, em quantidade de produtos, a câmera vendeu menos do que o tablet e o smartwatch. Mas em faturamento, a câmera faturou significativamente mais do que o tablet e o smartwatch. Beleza? Então pronto, calculamos o produto que mais faturou. Agora o último vai ser repeteco disso de novo, olha. Vamos calcular a loja que mais vendeu em faturamento. Eu vou criar então uma tabela lojas, que vai ser, olha lá, igualzinho isso daqui, ó, tabela total, agrupando. Então, ó, vamos lá, vai ser a tabela total, ponto, group by. Só que agora, pensa comigo. Agora, eu não quero agrupar por produto, eu não quero saber o produto que mais faturou, eu quero saber a loja que mais faturou. Foi a loja de Salvador? Foi a loja de Curitiba? Foi qual loja que mais faturou? Então eu quero agrupar por loja, pela coluna loja. Olha lá, ele sabe que a loja é essa coluna aqui por causa do nome. A loja foi exatamente o nome que eu botei aqui no group by, loja. E aí o que eu quero fazer com as outras colunas? Somar também. Eu quero somar o faturamento. Eu quero somar o preço unitário, somar a quantidade vendida, somar o faturamento. E aí, olha lá, se eu der um display agora nela, ó, display tabela lojas, display na minha tabela de lojas, tá lá, exibiu para mim as lojas, os faturamentos, quantidade vendida, preço unitário e assim vai. Mas eu não quero essas colunas todas, eu só quero a coluna de faturamento. Então, eu posso chegar aqui e fazer aquele procedimento, ó, tabela lojas, vai ser tabela lojas, selecionando a coluna de faturamento. Lembrando, aqui eu estou colocando 2 colchetes, só para ele aparecer para mim. Se você colocar um colchete, não tem problema, ele vai aparecer normal. Você vai falar, Lira, mas eu tenho que decorar quando eu tenho que usar 2 colchetes? Não, coloca um colchete, você vai dar play. E aí quando você olhar, você fala, putz, ela não veio bonitinha. Ah é, ela não veio bonitinha porque ela não está com 2 colchetes. Bota 2 colchetes aqui e aí ela vem bonitinha. Pronto, tá lá a sua tabela com todos os faturamentos. Repara, foi o mesmo procedimento no passo 6, no passo 5 e no passo 4. E são indicadores completamente diferentes. São indicadores de faturamento, mas um é por loja, um é por produto, um outro é por somando quantidade, outro é somando faturamento e assim vai. Beleza? E aí agora, antes da gente finalizar, eu queria criar um gráfico, tipo um dashboard com vocês. E aí como que eu vou fazer isso? Eu vou adicionar um código aqui embaixo. Vou adicionar uma célulazinha de código aqui embaixo. E a gente vai criar um gráfico aqui dentro. E aí, para criar gráficos no Python, você tem 3 grandes pacotes que conseguem criar gráficos no Python. Um dos que eu mais gosto é o chamado Plotly. Então, para importar ele, você importa assim, ó, import plotly.express spx. Beleza? Então, isso daqui é uma daquelas coisas, né, que, de novo, o pacote é o Plotly Express, e eu estou dando esse apelido SPX para não escrever Plotly Express o tempo todo. E se você for ver na prática, nos códigos das outras pessoas, eles sempre dão esse apelido SPX. Então isso aqui acaba sendo um procedimento padrão, digamos assim, né? Aquela convenção que todo mundo faz, mas não é obrigatório. Mas eu já estou mostrando para vocês com esse SPX, para você saber que quando você for fazer, quando você encontrar um código na internet, você sabe o que esse SPX significa. Ele é só uma abreviação. Para você não ter que escrever aqui plotly.express o tempo todo, você pode escrever só px. O que você quer fazer com ele. Beleza? Simplesmente isso. E aí, de novo, né, você pode importar ele aqui, e eu vou deixar ele importado aqui, só para vocês verem que se eu importasse ele aqui embaixo, ele ainda assim ia funcionar sem problema nenhum. Mas lembrando, né, o que eu recomendo vocês a fazerem é que as importações de vocês coloquem sempre elas lá no início do código, e isso garante que você executou o código depois de colocar ela aqui. Beleza?
E aí vamos lá, importei a biblioteca que cria gráficos para mim. Então repare, isso que é legal do Python. No Python você tem biblioteca para tudo. Ah, quero fazer reconhecimento de fala. Ah, Lira, eu quero automatizar um processo aqui na minha... Cara, tudo isso tem bibliotecas feitas para esses desafios no Python. E aí você, ao invés de ter que criar um código do zero, você usa essas bibliotecas. E essas bibliotecas são gratuitas de utilizar, como você está vendo aqui. E não tem vírus nem nada do tipo, são bibliotecas realmente abertas que todo mundo usa, principalmente essas aqui que eu estou mostrando para vocês. E elas já resolvem o desafio para vocês. Fica muito mais fácil de você criar um gráfico com isso daqui do que você ter que pensar em como que você vai fazer para criar um gráfico linha a linha no Python em código, entendeu? Então tá lá, eu importei o Plotly Express SPX. E aí agora para criar um gráfico, você sempre cria um gráfico em duas etapas. Primeiro você cria o que a gente chama de uma figura, que é onde vai aparecer o seu gráfico, ou seja, o gráfico propriamente dito. E depois você escreve gráfico.show para exibir o gráfico para você. Sempre esses dois passos. Gráfico cria, gráfico.show exibe o gráfico para você. E aí como que você vai criar esse gráfico? A gente vai criar um gráfico usando essa Plotly Express, esse PX, beleza? E aí esse cara, ele tem vários gráficos diferentes. Por exemplo, se você colocar PX ponto, você vai ver que aqui vai aparecer uma lista, olha lá. Gráfico de área, gráfico de barra, gráfico de caixinha, box, né? Gráfico de funil, histograma, gráfico de linha, linha 3D, line polar, scatter, gráfico de pizza, tem tree map, gráfico de violino, tem vários e vários gráficos. Lira, como que eu vou saber tudo que tem dentro do Plotly Express? Lira, como é que eu vou saber tudo que tem dentro do Pandas, que você mostrou pra gente também? Você pode pesquisar também, olha lá, se você chegar aqui e botar assim, ó, Plotly Express no Google, você vai entrar, o primeiro link vai ser justamente a documentação do Plotly Express, explicando com exemplos tudo que tem aqui dentro dele. Só que essa explicação normalmente está em inglês, mas tem lá, ó, gráficos de linha, de área, de barra, de funil, timeline, não sei o que lá, vários tipos de gráficos aqui para você, com exemplo, com todas as formatações que você quer de gráfico e assim vai. E todas as bibliotecas do Python que você for usando, elas vão ser assim. Então por isso que eu falo, não precisa ficar decorando as coisas. Usa, entende o porquê que você está fazendo aquilo, entende como funciona. É muito mais importante você entender que essa linha de código aqui está criando o gráfico e essa linha de código aqui está exibindo o gráfico para a gente, do que gravar aqui, por exemplo. A gente vai criar um gráfico de barra agora. Gravar que o gráfico de barra é px.bar. Porque na dúvida, é só você tacar Plotly Express no Google, entrou aqui, gráfico de barra, beleza. Então o gráfico de barra é o ponto barra. Show? Beleza. E o que você precisa passar para o gráfico de barra para ele funcionar? 3 informações. A tabela que você quer exibir. Então, no nosso caso, eu quero exibir essa tabela daqui, que é a nossa tabela de lojas. Então, ó, tabela lojas. Então, vou passar aqui, ó, tabela lojas. E aí, como isso aqui é um gráfico, não sei se você lembra lá da época do colégio, um gráfico ele tem um eixo Y e um eixo X. Então, você vai ter que passar para ele quem são os valores de X e quem são os valores de Y. Aí você pensa, como que você quer que apareça esse gráfico? Pô, eu quero que apareça aqui no eixo X o nome das lojas, e aqui no eixo Y, o faturamento, uma barrinha com o tamanho do faturamento. Então, o eixo X vão ser as lojas. O eixo X vão ser as lojas. O eixo Y vai ser o faturamento, tá vendo? Faturamento, faturamento, loja, aqui é loja, loja, tá vendo? Basicamente isso, só que aqui tem um pequeno detalhezinho, que eu não sei se você reparou até agora, em todas essas tabelas que eu exibi para vocês. Olha qual é o pequeno detalhezinho. Acompanha comigo. Lá na tabela original, quando a gente exibiu essa tabela original, repara, todos os cabeçalhos estavam juntos, alinhados, bonitinhos, tá vendo? Quando a gente consolidou eles, olha lá, tá vendo que o cabeçalho ficou aqui em cima? E essa nossa coluna com os produtos, ela tá meio diferente, ela tá com uma formatação diferente, olha lá. Ela tá em negrito, tá vendo? O nome dela tá aqui embaixo, não tá aqui em cima, junto com a outra. Mesma coisa aqui, ó, faturamento. Tá vendo que ela tá em negrito? Isso por quê? Porque quando você faz... Isso aqui é algo específico do Pandas. Isso aqui é parte do entendimento das tabelas no Pandas. Quando você faz um group by com o Pandas, tá vendo? Quando você faz um group by numa base de dados do Python, ele automaticamente torna essa coluna que você usou no group by o índice da sua tabela. Então essa coluna que ela está um pouquinho diferente aqui, por exemplo, se não tivesse essa coluna de faturamento, esse filtro de faturamento, olha lá quem ia ser minha tabela lojas. Tá vendo? Ia ser aqui, ó, essa loja aqui e todas as outras colunas formatadas de uma maneira diferente, tá vendo? Então quando você faz um group by no Python,
ele torna essa coluna que você passou aqui dentro do parênteses o índice da sua tabela. Então aqui, loja não é o nome de uma coluna. O que você quer passar aqui no X é o índice da minha tabela. Não funciona se você passar loja assim. Ó. Se você passar loja assim e rodar, olha lá, ele vai dar um erro. Porque ele não reconhece essa coluna loja. Porque para ele essa loja aqui não é uma coluna. Essa loja é o índice da tabela. Então como que você passa o índice da tabela? Você passa assim, ó, tabela lojas.index, que é o índice da minha tabela lojas. E aí agora sim, se você rodar agora, ele cria o gráfico para você. Tá vendo? Criou o gráfico pra gente aqui. Tabela lojas criou o gráfico pra gente. Mas se você passasse o nome da coluna aqui, ele não funciona quando essa coluna é o índice. É uma exceção mesmo. Ah, Lira, e se fosse outra coluna? Não tem problema nenhum. Se fosse outra coluna, você pode passar o nome da coluna aqui. Mas, como essa que você está querendo exibir aqui é o índice da sua tabela, como que eu sei que é o índice da minha tabela, Lira? É só ver quem está em negrito, olha lá. Esse cara está em negrito, com um título mais embaixo. É esse cara aqui que é o diferentão. Então ele é o índice da sua tabela. E sempre é a primeira coisa que aparece na esquerda, beleza? Então tá lá, exibiu o nosso gráfico pra gente. E olha o que é mais legal. Esse Plotly Express ele é tão incrível que o gráfico que ele cria para você ele já é um mini dashboard. Você pode dar zoom nele, pode tirar zoom. Você pode exportar uma imagem dele, você pode salvar ele como uma imagem, tá vendo? Você pode pegar o seu mouse e vir aqui, ó. Quero analisar só esse pedaço aqui, ó. Fortaleza, Belo Horizonte, tá lá, tá vendo? Só Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba. Legal. Aí você pode vir aqui, ó, e auto scale de novo, ajeitar o zoom. Pô, que bacana. Você pode passar o mouse em cima, que ele já mostra as informações para você. Olha lá, Porto Alegre faturou 6,86 milhões. Goiás faturou 7,44 milhões, tá vendo? O Plotly Express, ele já cria um dashboard para você automaticamente, olha lá. Pô, legal, pô, bacana, tá, tchau. E você consegue fazer todas essas análises para você. Então, quando eu falei para você que criar um gráfico e dashboard era mais fácil do que você importar a sua base de dados, que a gente fez lá em 3 aulas, foi justamente por isso. Porque criar um gráfico e dashboard é uma linha de código no Python, tá vendo? 2 linhas de código no Python. Enquanto que importar dá mais trabalho, porque você tem que fazer aqueles tratamentos e tudo mais. Beleza? E agora aqui vocês podem analisar, pode mandar isso para o e-mail do chefe de vocês como um relatório, pode fazer o download desse arquivo aqui, ó, como um PDF, olha lá, você pode salvar aqui, ó, fazer download como um código em Python, ou clicar aqui, ó, com o botão direito e mandar imprimir como um PDF, para ter isso um PDF bonitinho, você pode entregar para o seu chefe, mandar isso aqui por e-mail para ele. O Python tem possibilidades infinitas, beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado. O gabarito desse desafio está aqui embaixo, para vocês poderem abrir no Google Colab de vocês e poderem ver. Eu vou deixar o gabarito em PDF também, para ser fácil de vocês consultarem. Como eu falei, vou deixar também um mini curso aqui embaixo com um outro projeto de análise de dados em Python, caso vocês queiram. E vou deixar também um mini curso de automações com Python, caso você queira focar em automações. E um mini curso de construção de sites com Python, caso você queira aprender a construir sites com Python. Então, as 3 grandes aplicações que eu falei lá no início, análise de dados, né, trabalhar na área de dados, automações e criar site, eu vou deixar 3 mini cursos aqui embaixo para vocês de presente, para vocês poderem acompanhar, para vocês poderem continuar aprendendo Python. E os 3 mini cursos eu começo do zero, então eu não parto do princípio que vocês sabem nada, bem no estilo do que a gente fez aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse curso básico. Essa aula aqui foi um pouco maior porque a gente fez bastantes indicadores, mas vocês viram que ela não teve tanta variação dentro dela. E eu quero que vocês saiam daqui entendendo o que a gente fez e sem se preocupar em tipo, Lira, é muita coisa nova. Eu sei que é muita coisa nova, mas é a primeira vez que vocês fazem um curso básico de Python e aplicam isso num projeto real. Daqui pra frente, vocês vão conseguir aplicar em mais coisa, continuando acompanhando a gente aqui no canal, participando dos eventos como o Intensivão de Python que a gente tem. Vocês vão ter mais e mais aplicações e vocês vão evoluindo em cima do Python, beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal para continuar aprendendo. Pega os materiais que eu coloquei aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.